Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, dia 30 de maio de 2023, mais um dia estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Vamos continuando a nossa leitura diária no livro de 1 Crônicas, capítulo 14, do versículo 1 até o 17, que está escrito assim: Davi faz aliança com Hirão. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém. E gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, Isobabe, Natã e Salomão. Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Beeliada, Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei em suas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como uma ruptura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram-se e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi conforme Deus lhe ordenara, e feriram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. E assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Amém? Louvado seja Deus. Essa história em que Davi, consolidado, como rei, tem aprovação, sabemos que hoje em dia, a maioria dos países tem os seus presidentes, mas naquela época dos reis, então havia aliança. E Hirão, que era o rei de Tiro, que era um local, uma região ali perto de Israel, uma região ali, ele reconhece Davi como rei, e Hirão, sendo sábio, não sendo tolo, ele se alia a Davi, para ter em Davi um aliado. Afinal de contas estão na mesma região, e ali Davi faz aliança com Hirão, e o povo de Hirão, do rei de Tiro, eles tinham facilidades para trabalhar com madeiras, para trabalhar com fazer construções em madeiras,
ao ponto de que Hirão não só ajuda Davi aqui a fazer a casa do rei, mas também depois, lá na frente, para Salomão, ele também envia, né, homens, envia material para ajudar Salomão na construção do templo. E a característica de Davi que nos chama a atenção aqui hoje é a sua submissão e entender a vontade do Senhor, né? Os filisteus nos dias de Davi, desde a época dos juízes, depois vieram, né, o reinado, né, de Saul, depois veio o reinado de Davi. Os filisteus sempre foi, né, um povo inimigo que até hoje, né, os filisteus estão lá em guerra, né? Então a faixa de Gaza, que hoje nós conhecemos como Gaza, faixa de Gaza, já existe desde esses dias aí de Davi. Aquela região sempre foi conflito e guerra constante, onde os filisteus, né, quando tiveram a oportunidade de poder matar Davi, onde Davi foi lá no meio do rei deles, Aquis, né, se fingiu de louco e ficou lá se debatendo, babando. Eles tinham a oportunidade de tirar a vida de Davi, mas não fizeram porque Deus não permitiu. E mal sabia eles que enquanto, né, eles se preocupavam com Saul, o futuro rei de Israel queria destruir o povo, queria acabar com o povo. Pelo menos nessa época em que Davi, Salomão foi rei, era o próprio Davi que estava no meio deles. Se eles soubessem que era Davi, que seria o rei, que seria o libertador, que seria o grande rei, eles teriam tomado atitudes, né, talvez mais severas contra Davi. Mas o que nos chama atenção mesmo é Davi pedindo a Deus a direção, né? Davi pedindo a Deus: Senhor, o que eu faço? Vou. O Senhor fala: vai. Aí ele foi. Senhor, o que eu faço? Vou. E o Senhor fala: não vai. Faz assim, assim, assim. E ele foi e fez como o Senhor mandou. O que nós chegamos à conclusão é entender que quando Deus direciona as nossas vidas, nós, né, erramos menos. Quando Deus nos direciona, quando Deus nos dá estratégia, quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá um discernimento, nós temos, né, pouca, né, tendência a errar. Porque quando estamos sendo direcionados por Deus para fazer a vontade de Deus conforme o desejo e a vontade no tempo dele, as coisas tendem a dar certo. Enquanto Davi estava aqui preocupado, enquanto Davi estava aqui guerreando, Davi estava buscando em Deus estratégia, Davi estava buscando em Deus uma saída, Davi estava buscando em Deus um escape para os seus problemas, para as suas situações, para as suas circunstâncias, porque em Deus Davi encontrava as respostas que ele precisava. E aí eu te faço uma pergunta: onde você tem buscado as respostas para os problemas da sua vida? Será que você tem buscado conselhos de pessoas? Será que você tem buscado ajuda de pessoas que às vezes te invejam e você não sabe? Será que você tem pedido ajuda para as pessoas ou conselho para as pessoas que às vezes querem o seu mal, mas você não sabe, maquinam atrás de você, tentam te prejudicar e você não sabe? Eu quero dizer para você que este ensinamento a respeito de Davi é tremendo para as nossas vidas. Porque quando buscamos em Deus o direcionamento das situações das nossas vidas, as coisas dão certo. Não é a pessoa, não é o outro, não é aquele que te inveja, é Deus que está te guiando. E quando Deus nos guia, quando Deus nos direciona, quando Deus nos coloca no caminho que é a vontade dele, o propósito dele, o desejo dele, na hora certa, no momento até certo para nós, né, na qual às vezes nós não esperamos, as coisas começam a dar certo. E para Davi começou a dar certo porque Davi nunca murmurou, Davi nunca reclamou, Davi sempre buscou em Deus um refúgio, né? Porque nós podemos estar com os nossos conflitos, com os nossos problemas e desabafarmos para Deus. Tantos salmos que Davi escreveu: tem misericórdia de mim, ó Deus. E ele pede para Deus: Senhor, não deixe o ímpio prevalecer contra mim. Ele está abrindo a sua alma, ele está abrindo ali o seu coração diante daquele que realmente
pode ajudá-lo. Mas às vezes a gente abre nossos problemas, nossas dores, nossas dificuldades para as pessoas e depois a gente fica sabendo que os nossos problemas estão sendo falados na vizinhança, ou na família, ou na cidade, porque aquela pessoa passou tudo para frente. Então aprenda algo na tua vida. Se você tem um problema, desabafe com Deus, aquele que pode te ajudar a resolver o problema, que ele pode te direcionar para que você resolva o problema. Se você está passando por um processo, uma situação na tua vida, busque em oração, pedindo para o Senhor uma solução, pedindo para o Senhor uma ajuda, pedindo para o Senhor um escape, para que você tenha condições de resolver isso e ficar em paz. Né? Quando nós temos alguma coisa para resolvermos e nós buscamos em Deus, conseguimos resolver, traz leveza na alma, leveza no coração, leveza no espírito, né? Nós ficamos em paz. Por quê? Encontramos a resposta ou encontramos a situação para a solução para os nossos problemas. Porque agindo Deus na tua vida, ninguém pode impedir. Operando Deus na tua vida, ninguém pode impedir. Pode tentar te caluniar, te defamar, podem fazer o que for contra a tua vida. Se você estiver debaixo da vontade do Senhor, se você estiver debaixo do propósito do Senhor sobre a tua vida, buscando nele a saída, a solução, eu tenho certeza que você vai ser abençoado e bem-sucedido, porque é as mãos do Senhor que vai te livrar. São as mãos do Senhor que vai te proteger, que vai te guardar. São as mãos do Senhor que vai te conduzir por caminhos em que você vai chegar até o objetivo na qual o Senhor determinou para a tua vida. Quantas pessoas acharam que Davi não seria um rei? Quantas pessoas se levantaram? Quantas pessoas disseram, vamos acabar com ele? E o Senhor, por causa de uma promessa na vida de Davi, foi até o fim, protegendo Davi, abençoando Davi, livrando Davi de todo mal. E Davi, quando chega a hora dele tomar posse do reino, ele começa a reinar em Hebrom, depois ele é confirmado rei sobre todo Israel, e agora ele é confirmado rei pelos reis vizinhos. Então, temos aqui a convicção e a certeza que se a nossa vida estiver sendo guiada por Deus, seremos bem-sucedidos. As pessoas hoje procuram suas realizações nas coisas materiais, em outras pessoas, mas eu costumo dizer que dentro do coração de cada um tem um vazio, e esse vazio é só Deus que preenche esse vazio, mais ninguém. E se você tiver com esse vazio dentro do teu coração, dentro da tua alma, é só Deus que vai preencher esse vazio na tua vida, para você se sentir totalmente realizado, totalmente completo. É isso que nós precisamos. Um pouco de Deus, que é muito nas nossas vidas, para nos realizar completamente. Então, se você ainda não tem Deus, né, dentro do teu coração, vivendo, né, em atitudes, em conduta, não por falar, eu tenho Deus dentro do meu coração, não, mas com atitudes, com postura, com testemunho, que você possa ter esse Deus dentro do teu coração para fazer com que a tua vida seja transformada, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te guarde, te livre e te proteja de todo o mal. Mais uma vez quem te fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade, assim o Senhor nos permitindo.